Mateus, no capítulo 5, versículo 3, diz: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos iniciar uma jornada acerca das bem-aventuranças, tanto do que está descrito no Evangelho de Mateus, que tem como sinótico o Evangelho de Lucas, mas nas bem-aventuranças que a Bíblia nos propõe no livro de Salmos, no livro de Tiago, as 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse, as bem-aventuranças, onde do capítulo 5 de Mateus, que vai até do versículo 3 ao versículo 12, falando sobre se você for bem-aventurado, você age assim. Se você quer ser bem-aventurado, você faz assim. E a gente vai ver essa performance do que é ser uma pessoa bem-aventurada, que vem do grego makarios, que significa bem-aventurado, significa mais que feliz, feliz mais que feliz, gracioso, abençoado por Deus. Esse texto já nos ensina, e eu uso muito esse texto quando eu estou fazendo discipulado pessoal. Eu uso esses 12, do versículo 3 até o versículo 12, como os meus encontros com quem eu tenho discipulado individualmente, e falando exatamente sobre as bem-aventuranças. Nesse texto, sobre ser feliz mais que feliz para aqueles que são pobres de espírito. Pobres de espírito não é a ideia financeira, monetária, não é sobre capacidade, condição financeira, não é sobre onde a pessoa mora, reside, ou o que ela tem ou não tem de bens. Mas essa ideia de pobres de espírito é a pessoa que é carente do seu espírito. A pessoa que é carente do seu espírito, não com o mimimi de hoje em dia, eu estou carente, precisando de alguém que afague meu coração, não. Mas é a ideia de carente como ele tem necessidade. Eu sou um carente de espírito. Eu sou alguém que preciso do Senhor. Eu sou alguém que careço da graça do Senhor. A Bíblia nos ensina, porque todos pecaram e carentes somos, todos nós, da graça de Deus. Carente no sentido de que tem a expectativa no coração de que não é autossuficiente. Carente no sentido de que se entende como alguém que depende de Deus. Não depender de Deus como sendo aquele menino que foi ensinado a atravessar uma pista e todo dia está esperando que Deus dê a mão a ele para poder atravessar a pista. Não, Deus é esse que dá a mão, atravessa a pista, a pessoa aprende e a gente vai continuar andando, e a gente vai continuar fazendo, e vai viver, e vai ter maturidade. Mas a gente vai continuar carente, não autossuficiente, na expectativa de encontrar em Deus a resposta para os nossos dilemas. Uma pessoa feliz mais que feliz, por mais que tenha todos os bens desse mundo, se ela não tiver a necessidade de Deus, ela se torna soberba. A pessoa, por mais que tenha todos os bens do mundo, mas ela consegue encontrar na autossuficiência a sua resposta, ela vai ser uma pessoa difícil de lidar. Mas a pessoa que, por mais que tenha todos os bens dessa terra, ela entenda que ela depende de Deus, que ela é carente da graça de Deus, que tudo que acontece na vida dela é fruto da graça de Deus, da misericórdia, da bondade de Deus, essa pessoa, então, ela vai ser bem-aventurada. Eu quero muito que você se pergunte, depois de ouvir esse texto, e que nós todos já conhecemos: você é alguém autossuficiente ou busca uma suficiência que vem do alto? Você é alguém que busca incessantemente a graça de Deus, o favor de Deus em sua direção? Ou você é alguém que se acha muito bom, muito capaz, e isso se reflete nas nossas relações interpessoais? A pessoa que não consegue olhar para alguém, se submeter a alguém, que não consegue ouvir alguém, que só ouve a si mesmo, que só busca a resposta em si mesmo, o conselho é o seu, você tem a resposta, você é bom o suficiente. Se você se entende dessa forma, talvez você ainda não tenha entendido o que é ser bem-aventurado por ser pobre de espírito, carente de espírito, da graça do Senhor sobre a sua vida.
Nós precisamos, honestamente, buscar essa graça, buscar essa bondade, esse amor, para que nos tornemos bem-aventurados, para que a vida seja mais leve, para que as nossas relações sejam mais tranquilas. A gente deixe de ser tão exigente com tantas coisas que as outras pessoas talvez não consigam atender a nossa expectativa, porque nós temos a resposta para tudo. Dentro da igreja, isso também é muito evidente, quando as pessoas se relacionam de um modo como se elas fossem as donas da sabedoria. Como que é a sua relação com Deus? É alguém que você busca quando você precisa ou que você busca incessantemente, todos os dias, a todo tempo, buscando nele a resposta? Ouve conselho de alguém? Ou você talvez diga, como alguns que eu conheço, eu não recebo conselho de ninguém. Somente Deus e o Espírito Santo é quem fala comigo. Será que ninguém pode te ajudar? Ninguém pode te dar um conselho? Ninguém pode direcionar melhor a sua vida? Os nossos discípulos, os discipulandos, estão olhando para você como discipulador, para mim, para todos nós que somos cristãos e temos a grande comissão de Jesus como sendo discipuladores. Eles estão olhando para poder ver o quanto nós temos de arrogância ou de prepotência. Quando o discipulando chega perto da gente, ele faz duas perguntas para ele mesmo. O que o meu discipulador espera de mim? E segundo, o que o meu discipulador, o quanto eu posso confiar no meu discipulador? Essas duas perguntas. O quanto eu confio, o quanto eu transmito confiança e o que você espera. E isso só é possível quando você tem uma relação agradável, branda, de dependência de Deus e não de autossuficiência. Deixo então uma pergunta para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. Você é autossuficiente ou tem se tornado autossuficiente por conta das decepções da vida? A autossuficiência tem desenvolvido no seu coração um coração duro, que não consegue mais enxergar a necessidade de amizade, de valores, de pessoas ao seu lado? Segundo lugar, ser pobre de espírito não quer dizer capacidade financeira, mas dependência de Deus. Você é alguém que depende de Deus e reconhece isso nas suas atitudes ou reconhece isso apenas da boca para fora? Pergunte isso entre os irmãos, os amigos, os discípulos. Você pode usar esse material, esse grupo, esse vídeo para poder estar discipulando alguém e perguntando sobre isso e conversando sobre isso e dando abertura para que as pessoas agora possam falar sobre o que elas entenderam ou entendiam sobre ser pobres de espírito e como hoje, agora, a partir desse vídeo, ela pode entender que não tem sido uma pessoa carente, dependente da graça de Deus, humilde para ouvir a voz de Deus. Que você converse aí no seu grupo. Vamos começar essa jornada das bem-aventuranças e eu quero que você seja alguém bem-aventurado, bem-aventurada. Que você se torne um bem-aventurado e que a palavra de Deus nos ensine e nos torne bem-aventurados. Inicialmente, como o texto inicia, por sermos dependentes da graça de Deus e não da nossa autossuficiência. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus.